E a gente volta a falar de economia porque a dívida bruta do Brasil se manteve em 77,5% do PIB em agosto, saldo de 9 trilhões e 600 bilhões de reais. Os dados divulgados pelo Banco Central mostram estabilidade em relação ao mês anterior. Alan Gani, esse resultado é sinal do que exatamente? Controle fiscal? Não, ao contrário, Soraya, a gente tinha que estar reduzindo essa dívida pública, né? E esse patamar de 77,5% é um patamar bastante perigoso, ronda a casa dos 80%. E por que é muito ruim? O governo não consegue fechar as suas contas, então tudo que ele arrecada com os impostos não é suficiente para cobrir os seus gastos. O que o governo federal precisa fazer? Emitir títulos de dívida, se endividar. Só que quando ele emite esses títulos de dívida, evidentemente que ele paga juros. E como o nosso endividamento está muito alto, o mercado acaba pedindo mais prêmio. Fala, opa, peraí, para eu financiar o governo, eu preciso de uma taxa de juros elevada que compense o meu risco, o risco de calote, de não receber o dinheiro. E aí vai virando uma bola de neve, porque quanto maior esse endividamento, mais o governo tem que oferecer taxas de juros atrativas para financiar os investidores. E aí que está o problema, porque esses juros também vai sendo cada vez mais incorporado a essa dívida. Não tem outro jeito, a gente tem que fazer um ajuste fiscal e isso passa por corte de despesas públicas. E corte de despesas públicas, evidentemente, que traz impopularidade, mas é uma medida necessária. Alan Gani, por onde que se dá esse corte que você está citando? E assim, a gente está num momento que eu me lembro que na pandemia precisou se desembolsar dinheiro, né? Porque ali você tinha muita gente com problema, a economia fechada, precisava atender essas pessoas, busca por vacina, ou seja, era um momento em que você tinha que praticamente criar dinheiro. Exatamente. Não é esse momento atual. Por onde passam esses cortes que poderiam ser feitos e que poderiam, de algum modo, diminuir essa dívida? E essa é uma pergunta importante porque todo mundo defende corte de despesa, ajuste fiscal para os outros, né? Não, para mim não, né? O meu setor aqui é importante, enfim. Então, funcionalismo público, né? O alto funcionalismo público, principalmente. Então, o Poder Judiciário custa, no Brasil, mais ou menos, Nonato, 160 bilhões de reais por ano. Não é pouco dinheiro. Isso equivale a 1,6% do PIB. Então, ali tem gargalos que é possível, sim, cortar, enxugar altos salários, penduricalhos, etc. A gente também pode cortar a reforma da Previdência, fazer uma nova reforma da Previdência. Reforma da Previdência ninguém gosta de se aposentar mais tarde, é verdade, mas é um mal necessário para o Estado se manter de pé. A gente pode cortar também subsídios, né? Não de uma vez, todos os setores, mas começar a reduzir esses subsídios, essa dependência de empresas do Estado brasileiro. A gente pode cortar outros privilégios da máquina pública. A gente pode também acabar com essa... A gente atrela, né, o gasto com saúde e educação de uma maneira automática com a receita da União. Então, a gente pode acabar também com isso e voltar com o teto de gasto, que era uma regra boa, que é fácil, né, dos governantes entenderem. Olha, você não pode gastar mais do que a inflação acumulada do ano anterior. Se a gente fizer um pouquinho de cada coisa aqui, eu tenho certeza que a gente coloca aí o país nos trilhos. Agora, é claro, Nonato, que precisa de vontade política e enfrentar os lobbies aí, os grupos de interesse. Ô Gani, isso atrapalha um pouco até na construção dessa agenda econômica que seja viável para o ano que vem? Atrapalha, porque veja, né, quando a gente fala, você diz o ajuste fiscal, sim, né? E mostrando nessa estabilidade como os dados mostram agora. Então, se a gente pensar de uma maneira mais populista, né, então falar, bom, eu estou pensando na eleição do ano que vem, em auxílios de curto prazo, aí vai atrapalhar, só que eu não vou colocar o país na rota do desenvolvimento. Agora, se eu pensar e tiver um projeto de Estado, de nação, o que eu quero deixar para as próximas gerações, aí ao contrário, aí a gente vai fazer reformas duras, vai fazer um pacto com a sociedade, entendendo o motivo dessas reformas, mas o legado disso a médio e longo prazo vai ser muito positivo. Veja
as reformas foram feitas durante o governo Fernando Henrique, privatizações, Plano Real, agências reguladoras, etc. O legado disso durou aí por décadas. Então, a mesma coisa de uma reforma fiscal atualmente no Brasil. Obrigada, Gani, por hoje. Até. Tchau, tchau.